Uma coisa que a gente não pode discutir é que existe mesmo uma força de direita nesse país, de conservadorismo, que ontem reuniu milhares de pessoas na Paulista, um ato com a presença de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, significativa a presença, o que mostra que nós continuamos ainda com o mesmo Brasil de 2022, um Brasil polarizado, um Brasil que tem pensamentos distintos dos dois lados e a força do bolsonarismo ontem colocada à prova e uma prova que chega até o seu fim. O ex-presidente defendeu ontem anistia para os presos dos atos de 8 de janeiro e disse que as penas aplicadas fogem ao mínimo de razoabilidade. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, anistia para os pobres coitados que estão presos em Brasília. Foi o que disse o ex-presidente e depois ele completou, abre aspas, quem porventura depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague, mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Bolsonaro pediu aos deputados e senadores um projeto de anistia para que seja feita a justiça e disse que no passado já receberam o benefício pessoas que fizeram barbaridades no Brasil. Bolsonaro também negou ter tentado dar um golpe de Estado. O ex-presidente, ex-ministros e assessores e militares são alvos de um inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga essa tentativa de golpe. O ato foi convocado por Bolsonaro e ocupou cerca de 7 quarteirões da via. Que bom, né, que dessa vez o Bolsonaro que se viu não foi o Bolsonaro que se viu nas outras aparições na Avenida Paulista, pregando desobediência civil, dizendo que não iria mais cumprir ordens judiciais, maldizendo o sistema eleitoral brasileiro, acusando uma fraude que nunca existiu. Ele simplesmente defendeu a si mesmo, o que é perfeitamente legítimo, pediu anistia, como o Joãozinho acabou de falar, para os criminosos de 8 de janeiro, também é perfeitamente legítimo. Vamos lembrar que tinha gente que ia lá para Curitiba e ficava gritando, bom dia, presidente, quando o Lula estava preso. Que bom também que a multidão que compareceu de forma ordeira, não pediu o fechamento do Congresso, não pediu o fechamento do Supremo, não pediu golpe militar. E é isso aí, isso sim é o verdadeiro exercício da democracia. Isso é a verdadeira liberdade de expressão, a liberdade de reunião política. Se tivesse sido sempre assim, a gente não teria tido o 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro não estava sendo investigado, não tinha tanto de gente presa. É uma pena, mas tomara que isso sirva de lição e que no futuro a gente não tenha mais atos como que ocorreram no passado. E também, Ricardo, eu acho que a reflexão que nós temos que fazer é porque os opositores às nossas ideias, eu estou dizendo nós, primeira pessoa do plural, para não ficar particularizando o discurso, quando alguém é opositor à nossa ideia, nós temos a tendência de minimizar a importância do opositor às nossas ideias. Então é importante que se discuta nesse país que existe sim uma oposição constituída, a direita, o conservadorismo se manifestou ontem, se a gente fizer cálculos com números que estão sendo divulgados, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fala em 600 mil pessoas, o Observatório da USP fala em 200 mil. Vamos chegar no meio do caminho, nós vamos falar em alguma coisa perto de 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas que estão se manifestando com uma posição política clara. E é preciso que todos respeitem todas as posições políticas. Existem pessoas que pensam mais à esquerda, pessoas que pensam mais à direita e o centro ideológico que, pelo visto, pelas manifestações que nós temos visto, cada vez mais desidratado esse centro ideológico, cada vez com menos expressão. Ontem, o bolsonarismo prova força, mostra que é sim uma força política nesse país, goste ou não, concorde ou não, sofra ou não com essa realidade, a gente tem que ser extremamente real no campo da análise e entender. Existe sim uma força de direita representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que é capaz de aglutinar 500 mil de pessoas na Avenida Paulista num domingo. Essa é uma realidade e é bom, eu estava vendo o editorial hoje do Estadão, com muita clareza o editorial do Estadão, falando, é bom que o governo Lula, que os não apoiadores de Bolsonaro entendam que existe sim um movimento de oposição nesse país. O governo Lula não é uma unanimidade e não é mesmo. O governo Lula faz erros e comete erros crassos. Lula está cansado de cometer erros. E existe uma força dissonante. Existe uma voz que não concorda com isso. E nós temos que entender que existe sim uma oposição estruturada nesse país. O
governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou do ato em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema acompanhou a manifestação ao lado de Bolsonaro em cima do trio. O momento foi compartilhado nas redes sociais de Zema em uma foto onde ele é visto diante de um público estimado, como a gente disse, de mais ou menos 600 mil pessoas. O Zema é uma das várias figuras políticas a comparecerem no ato. Além dele, participaram os governadores de Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jorginho Melo, de Santa Catarina, o deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado estadual Bruno Engler e o senador Cleitinho Azevedo. Olha, é aquela história do diga-me com quem andas e direi quem és, né? Se os governadores, especialmente o nosso governador, Romeu Zema, se ele não se importa em dividir palanque com o ex-presidente Bolsonaro, que é investigado por crimes seríssimos, se não se importa em dividir palanque com Silas Malafaia, se não se importa em dividir palanque com Valdemar Costa Neto, quem sou eu para julgar qualquer um deles? Que sejam felizes, vida que segue.